A realidade da demanda e a escolha de Pata-Seca são um ponto de virada na escravidão brasileira. Para entender a história de Roque José Florencio, o Pata-Seca, é fundamental recuar no tempo até meados do século XIX, quando o sistema escravista brasileiro enfrentou uma profunda crise de abastecimento. O ponto de inflexão decisivo foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que, de forma definitiva e sob pressão inglesa, proibiu o tráfico transatlântico de escravizados. Essa lei não aboliu a escravidão, mas cortou a principal fonte de mão de obra para as lavouras, especialmente as fazendas de café em expansão no oeste paulista. A crise econômica, de um dia para o outro, o preço de um escravizado disparou, transformando peça de fazenda em um ativo financeiro extremamente caro e escasso. Com o investimento alto, os fazendeiros passaram a ver a morte de um escravizado como um prejuízo incalculável e, mais importante, a reprodução interna como uma necessidade de sobrevivência do negócio. O novo negócio da barriga, o Brasil iniciou o que historiadores chamam de uma fase de reprodução forçada. A prioridade deixou de ser a importação e passou a ser a produção de escravizados no próprio território. As mulheres escravizadas passaram a ser incentivadas, ou brutalmente forçadas, a gerar filhos. O corpo, antes apenas explorado pelo trabalho, tornou-se também uma ferramenta biológica. A Fazenda Santa Eudóxia e a escolha do Visconde. É neste contexto macabro que entra em cena a figura de Pata-Seca, na Fazenda Santa Eudóxia, localizada no distrito de São Carlos, no interior de São Paulo. A fazenda pertencia a uma das figuras mais poderosas da região, em Antônio de Queiroz Teles, Visconde de Cunha Bueno, um grande produtor de café. O Visconde, como tantos outros fazendeiros abastados, precisava garantir a continuidade e a expansão de seu capital humano. Ele não queria depender da compra cara de escravizados de outras regiões. Ele queria uma solução interna e controlada. O perfil de Roque José Florencio. Roque José Florencio teria nascido por volta de 1827. Ele não era um escravizado qualquer, mas sim um indivíduo que exibia características físicas impressionantes que chamaram a atenção do Visconde. A força e a estatura, Pata-Seca era descrito como um homem notavelmente alto, medindo cerca de 2,18 metros, e possuía uma compleição física robusta e forte. Na lógica perversa da época, a saúde, a força e o tamanho dele eram vistos como qualidades ideais para garantir uma prole forte e numerosa. O projeto, o Visconde de Cunha Bueno, visando um melhoramento genético do seu plantel, destacou Pata-Seca para uma função específica e desumana, ser o escravo reprodutor. Ele foi, em essência, transformado em uma máquina biológica, tendo sua humanidade completamente negada em função da perpetuação da mão de obra escrava na fazenda. A função que lhe foi imposta não era de trabalho braçal na lavoura, mas sim a de ser o pai do máximo possível de crianças que, ao nascerem, já seriam legalmente propriedade do Visconde. Este é o ponto de partida para o horror de sua história, a instrumentalização total de sua existência. O corpo como mercadoria e o trauma do reprodutor à institucionalização do horror. A partir do momento em que Pata-Seca foi designado como escravo reprodutor, sua vida e as dezenas de mulheres escravizadas da Fazenda Santa Eudóxia foram submetidas a uma rotina de violência sistemática e controle absoluto. A palavra-chave aqui é desumanização. Os corpos eram vistos como bens produtivos, e não como seres humanos com sentimentos ou autonomia. A negação da vontade, Pata-Seca era forçado a ter relações sexuais com várias mulheres na senzala, sob a ordem direta do feitor ou do próprio fazendeiro. Não havia consentimento, havia uma imposição violenta ditada pelo capital e pela necessidade de mão de obra. Essa imposição configura um abuso constante e um trauma profundo para ele, forçado a participar ativamente da criação de novos escravos para o seu próprio senhor. O isolamento da afetividade e a função reprodutiva impedia Pata-Seca de estabelecer laços emocionais ou afetivos com qualquer uma das mulheres ou com os filhos que gerava. Ele não era um pai, era um gerador. O sistema garantia que o foco estivesse na produção, isolando de qualquer estrutura familiar que pudesse fornecer resistência ou conforto. O sofrimento duplo das mulheres escravizadas. É fundamental que seu vídeo enfatize que o principal alvo dessa política brutal eram as mulheres escravizadas. Elas carregavam o fardo físico e emocional dessa estratégia de reprodução forçada.
O corpo como território invasível. O projeto do Visconde de Cunha Bueno focava em garantir que as mulheres engravidassem e gerassem os filhos mais fortes e saudáveis. Isso significava que elas tinham sua autonomia reprodutiva completamente roubada, sendo submetidas a ordens sexuais, e muitas vezes, sofrendo punições se não gerassem ou se perdessem a criança. O parto e a perda. O momento do parto significava uma dor dupla, a física e a dor de saber que a criança que nascia não era dela, mas sim propriedade do Senhor, que poderia ser vendida ou separada a qualquer momento. A cria, os filhos de pata seca e das mulheres escravizadas eram chamados de crioulos ou simplesmente crias da fazenda. Eles já nasciam escravos e eram imediatamente incorporados ao patrimônio do Visconde. O número de mais de 200 filhos, na verdade, a contagem de 200 novas unidades de capital produzidas pelo sistema. A escala do horror, mais de 200 destinos. O número de mais de 200 filhos não é apenas um dado biológico, é uma estatística de trauma. Para a pata seca, significa que sua vida foi definida por um único ato imposto, desprovido de amor ou vontade, para beneficiar seu opressor. Para as crianças, significa que desde o primeiro dia de vida, estavam marcadas para o cativeiro. A história de pata seca não é uma lenda de fertilidade, mas sim um doloroso registro histórico da instrumentalização do corpo negro para fins de lucro. É um testemunho do quão profundo o sistema escravista foi capaz de ir para garantir a mão de obra. O 13 de maio e o pós-abolição. A abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, representa o maior ponto de inflexão na vida de Roque José Florencio, o pata seca. Para um homem cuja existência havia sido resumida à função de reprodutor, o Dia da Lei Áurea significou não apenas o fim do cativeiro, mas o início da sua jornada para recuperar a humanidade e a autonomia que lhe haviam sido roubadas. A libertação e o vazio deixado pelo sistema. A Lei Áurea chegou de forma abrupta. Na fazenda Santa Eudóxia, como em muitas outras, o Visconde de Cunha Bueno teve que aceitar o novo cenário, mas o fim da escravidão não significou o fim da dominação. Libertação sem reparação. Pata seca e os demais ex-escravizados não receberam terras, ferramentas, educação ou qualquer tipo de indenização pelo trabalho forçado de toda uma vida. Eles foram simplesmente soltos na fazenda onde haviam sido explorados. Esse é o ponto crucial, a abolição foi incompleta e desamparada. A ruptura da função, para a pata seca, a liberdade trouxe um alívio imenso, mas também um vazio existencial. Seu corpo não era mais uma ferramenta para o lucro de seu senhor. Ele precisava redefinir-se, não mais como um reprodutor, mas como um homem livre, responsável por si mesmo. A reconstrução da família por escolha. O primeiro e mais poderoso ato de autonomia de pata seca foi a reconstrução de sua vida afetiva e familiar baseada na escolha e no amor, e não na imposição. O casamento com Palmira, e Roque José Florencio casou-se com Palmira, uma mulher com quem ele escolheu compartilhar a vida e construir um futuro. Esse casamento, realizado por vontade própria, foi uma negação direta da política reprodutiva forçada que havia marcado seus anos de escravidão. Os filhos livres. Com Palmira, pata seca teve 9 filhos. Esses filhos nasceram em terra livre, sob a proteção de seus pais, e não como propriedade de um fazendeiro. Essa prole representa a vitória da afetividade sobre a economia escravista. Ele tinha 2 famílias, a prole vasta e forçada da senzala, e a família pequena e livre que ele construiu com sua esposa. 3. A luta pela terra e a sobrevivência econômica. Após a liberdade, o desafio não era mais sobreviver à chibata, mas sim sobreviver à pobreza e à marginalização na nova sociedade. O êxodo rural impossível, e muitos ex-escravizados tentaram migrar para as cidades, mas pata seca permaneceu na região de Santa Eudóxia. Ele conseguiu se estabelecer em um pequeno sítio nas proximidades da antiga fazenda. O novo ofício, pata seca não era apenas um agricultor, ele se tornou um pequeno produtor. Ele se especializou na produção de rapadura e na confecção de utensílios artesanais. Essa atividade autônoma era a base de sua subsistência e uma forma de se desvincular completamente do ciclo do café, que havia sido o motor de sua escravidão. O trabalho dignificado, o trabalho no sítio, embora árduo, era dele. Diferente do trabalho escravo que desumanizava, o trabalho livre de pata seca era um ato de dignidade e autonomia.
Cada rapadura vendida ou cada utensílio feito era um passo em direção à sua completa independência moral e econômica. 4. A figura comunitária e a longevidade. A longa vida de Pata Seca, supostos 130 anos, transformou em uma figura lendária e respeitada na comunidade de Santa Eudóxia. O patriarca, Pata Seca era uma figura imponente, não apenas pela altura, mas pela sabedoria e pela história que carregava. Ele se tornou o patriarca de uma vastíssima descendência e um guardião da memória da comunidade negra local. O legado da fé, os relatos de seus descendentes o descrevem como um homem de grande religiosidade, usando a fé como um pilar para sustentar o trauma do passado. Compreendo. Abaixo está o texto focado na parte 4, Legado e Longevidade, em um século de memória, detalhado para oferecer a profundidade necessária ao seu vídeo. Legado e Longevidade em um século de memória. A história de Roque José Florencio, o Pata Seca, é uma saga de sobrevivência que transcende a Lei Áurea. Seu período de liberdade, que se estendeu por 7 décadas, é um testemunho da resistência e da tenacidade de um homem que se recusou a ser definido apenas pela dor do seu passado. A longevidade de Pata Seca não é apenas um fato biológico extraordinário, ela é o seu último e mais poderoso ato de desafio contra o sistema que tentou roubar sua vida. O supercentenário, um desafio ao destino. Pata Seca teria morrido em 1958, alcançando a impressionante idade de cerca de 130 anos. Se confirmada em registros modernos, essa marca o colocaria entre os supercentenários da história. No entanto, o significado desse número transcende a estatística. A expectativa de vida de um escravizado e, posteriormente, de um liberto marginalizado no Brasil rural pós-1888 era drasticamente baixa, fruto de décadas de trabalho extenuante, má alimentação e violência. O fato de Pata Seca ter vivido por tanto tempo e assistindo à abolição, à proclamação da República, 2 guerras mundiais e o início da Era Moderna é uma manifestação física de sua força inquebrantável. Ele sobreviveu a todos os seus senhores e a grande parte de sua prole forçada. Sua longevidade tornou um elo vivo com o tempo da escravidão, uma testemunha ocular que o sistema não conseguiu calar ou apagar. Na comunidade, ele se tornou uma figura de reverência, não um ex-escravo anônimo, mas o patriarca, o homem que carregava em si a história de um século. O guardião da autonomia e do sítio. Após se estabelecer com Palmira, Pata Seca moldou seu pequeno sítio nos arredores da fazenda Santa Eudóxia como um reduto de autonomia. O trabalho dele deixou de ser uma imposição para se tornar uma afirmação de liberdade. Ele se dedicava à produção artesanal de rapadura e à confecção de utilidades de madeira. Essa era uma ocupação distante do ciclo do café que havia escravizado sua vida. Essa autonomia econômica era vital. O sítio era um espaço onde Pata Seca podia ser o chefe, o dono do seu tempo e do seu lucro. Não era apenas sobre ganhar a vida, era sobre reconstruir a dignidade. A figura imponente e alta que um dia foi selecionada para gerar bens para o Visconde, agora produzia bens para sua própria subsistência e a de sua família livre. Ele transformou a força que lhe foi roubada em virtude, usando-a para sustentar e proteger os seus. A transmissão da memória e o trauma herdado. O legado mais duradouro de Pata Seca não está em seus registros, mas nas vozes de seus descendentes, que se tornaram os guardiões de sua memória. Onde a história oficial silencia ou simplifica, a tradição oral da família de Pata Seca fala com clareza sobre o horror da reprodução forçada. A coragem de contar, ao longo das gerações, os filhos, netos e bisnetos de Pata Seca têm a coragem de narrar a verdade, impedindo que o trauma seja transformado em um folclore inofensivo. Eles mantêm viva a lembrança de que os mais de 200 filhos não foram fruto de uma escolha, mas de uma violência sistemática. O desafio ao apagamento e a comunidade e os descendentes insistem em usar o nome completo de Roque José Florencio, juntamente com o apelido de escravizado, Pata Seca. Essa dualidade é um ato político, é honrar a identidade humana roubada e, ao mesmo tempo, reconhecer a história brutal que o formou. A memória de Pata Seca é um contraponto direto à democracia racial e ao mito da escravidão suave, provando que a crueldade do sistema não tinha limites, chegando ao controle biológico da vida. O símbolo para o Brasil contemporâneo. No século XXI, Pata Seca transcende a história local de São Carlos.
Sua história é um símbolo nacional que alimenta os debates sobre reparação, identidade e justiça racial. Ele é a prova de que a história negra no Brasil é forjada não apenas na revolta aberta, como os quilombos, mas na resistência silenciosa e obstinada de quem insiste em viver e procriar com dignidade, apesar da opressão. A memória de Pata Seca exige que a sociedade olhe para as consequências da abolição incompleta, que deixou milhares de ex-escravizados, como ele, sem amparo. Sua vida longa e resiliente é um convite à reflexão em o que a sociedade brasileira deve a esses homens e mulheres cujos corpos foram a principal força de trabalho e capital do país por séculos. Pata Seca vive hoje no reconhecimento de que sua vida, marcada pela dor imposta, terminou em triunfo da liberdade individual e na perpetuação de uma verdade histórica que não pode mais ser ignorada. O significado da memória de Pata Seca é um legado que resiste ao silêncio. A história de Roque José Florencio, o Pata Seca, não se encerra em 1888 com a Lei Áurea, nem em 1958, com sua suposta morte aos 130 anos. O verdadeiro clímax de sua narrativa é a resistência de sua memória contra o apagamento e a folclorização. A conclusão do seu vídeo deve amarrar todas as pontas soltas, elevando a história de Pata Seca de um evento local para um símbolo nacional da desumanização e, simultaneamente, da resiliência negra. 1. A importância da memória oral. Seu vídeo deve começar por sublinhar que a história de Pata Seca existe primordialmente por meio da tradição oral. Ao contrário das narrativas heroicas geralmente registradas em documentos oficiais, que tendem a focar nos abolicionistas brancos ou nos senhores, a vida de Pata Seca foi preservada por seus verdadeiros herdeiros, seus netos e bisnetos. Guardando o trauma, a família de Pata Seca não apenas lembra de um parente, eles guardam a memória de um trauma fundacional. Eles são os responsáveis por manter vivo o fato de que aquele homem altíssimo, forte e religioso foi, antes de tudo, vítima de uma política de reprodução forçada. A voz dos descendentes, o verdadeiro legado de Pata Seca está na coragem de seus descendentes em falar abertamente sobre o horror vivido por seu ancestral, transformando o silêncio e a vergonha em um ato público de denúncia histórica. O trauma não foi enterrado, mas sim transformado em testemunho. 2. Não folclorizar a dor, uma análise histórica. É crucial que a conclusão do vídeo evite cair na armadilha de tratar Pata Seca como uma lenda ou um super-homem. Ele foi um homem, e a sua história deve ser tratada com seriedade histórica. A máquina de filhos como metáfora do capital, o fato de ter gerado mais de 200 filhos não é uma prova de virilidade, mas sim a prova cabal da instrumentalização do corpo negro no capitalismo escravista. Ele era, literalmente, um meio de produção de capital humano. Ao focar no número, o espectador deve entender a dimensão da exploração econômica, não a biológica. O testemunho da brutalidade, Pata Seca é o retrato vivo de como a lei de 1850 não trouxe alívio, mas apenas redirecionou a violência para dentro das fazendas. A reprodução forçada foi uma das facetas mais cruéis e menos discutidas da escravidão. Sua história preenche essa lacuna e nos obriga a confrontar a face mais sombria da busca por lucro. 3. Pata Seca como símbolo de resistência. A resistência de Pata Seca manifesta-se em dois planos distintos, mas interligados. Resistência biológica e vital, o simples fato de ter sobrevivido ao cativeiro e, segundo a tradição, ter vivido até os 130 anos, em um período onde a expectativa de vida de um ex-escravizado era baixíssima, é um ato de resistência contra um sistema que buscava destruí-lo física e psicologicamente. Resistência familiar, após a liberdade, ele reconstruiu sua humanidade casando-se com Palmira e tendo filhos por escolha e amor, e não por obrigação. Ele transformou a família imposta, a prole do Senhor, em uma família livre e escolhida. Pata Seca exige um reconhecimento formal na história oficial brasileira, tirando-o da margem dos relatos regionais e colocando-o no centro do debate sobre o trauma racial. O passado no presente, refletir sobre como a exploração e a desumanização sistêmica daquela época ainda deixam marcas na sociedade atual, racismo estrutural, desigualdade social, etc. Roque José Florencio nos ensinou que a verdade de um homem não está na função que lhe foi imposta, mas na memória que ele escolhe deixar.